Hoje nós estamos aqui fazendo lembrança, né, do Novembro Azul, um mês importante, que principalmente para nós homens, né, em número menor aqui, mas a conscientização da necessidade que nós temos de ter o cuidado com a nossa saúde. Afinal, foi Deus quem nos deu a ciência, né? O conhecimento, todo aquele conhecimento, todo o conhecimento que é dado para o nosso cuidado, que não foge do conhecimento de Deus, é Deus quem nos dá. Não é... E as mulheres aqui têm uma tarefa também muito grande, né? Pôr na cabeça desses homens cabeçadores, né, gente? Eu tenho familiares que não fazem, não. Eu pego, falo, não faz. Ou seja, porque confunde uma questão de sexualidade com a busca pelo diagnóstico. E esse câncer, o câncer de próstata, ele é o câncer que mais consegue ser curado. Pelo menos foi o estudo que eu fiz aqui. Nós temos aqui o Lincoln, que pode depois me atualizar, mas hoje eu puxei um estudo na internet. Ele, quando cuidado desde o início, dá para ser curado com mais facilidade. Mas no Brasil, 50% dos homens morrem por causa do câncer de próstata. E as mulheres se cuidam muito mais em relação a isso do que o homem. Porcentagem muito maior de mortes dos homens em relação às mulheres por outras doenças. Então, a almarada aí tem que se conscientizar de que há necessidade, viu, Luiz, da gente se cuidar. Todos nós, tá? Muito importante. Então, hoje o culto é o Senhor, mas fazemos menção e lembrança que devemos. E vocês têm aí a tarefa de puxar a orelha desses cabeçadores aí. Né, irmã? Tem bastante hora lá, cara, né? Tem bastante, é difícil. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto, um momento bem conhecido, um momento da história de Israel. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Eu vou ler os versos para vocês. Um dos momentos mais importantes na história do povo de Israel, quando Moisés está de frente, está nas planícies de Moabe, de frente à terra prometida. Finalmente, eles chegam, depois de tanta dificuldade, desafios, eles chegam de frente para a terra prometida, e ali nós temos esse momento, e esse capítulo provavelmente é escrito por Josué, o que vai seguir no lugar de Moisés, né? Que mostra a morte de Moisés, relata a morte de Moisés, então alguém escreveu para ele, a gente entende que foi Josué. Então vamos ver. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor me mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face.
Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes, terríveis feitos que Moisés realizou, vista de todo o Israel. Bom, o livro de Deuteronômio, o nome dele, essa tradução aqui da Septuaginta, significa a segunda lei ou a repetição da lei. Não compõe todos os livros, como Levítico, tem algumas partes que não é citada dentro do Deuteronômio, mas Moisés faz de questão de pregar novamente a lei para os filhos de Israel, para eles que estavam para entrar na terra prometida, para que eles não se esquecessem do Senhor e nem da sua palavra. Então, Moisés faz 3 grandes discursos dentro desse livro, e o principal ponto desse livro é o conhecido Shema Israel, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força ou entendimento. Enfim, Moisés aqui está mostrando que para que aquele povo continuasse, mesmo recebendo a bênção, eles necessitavam e precisavam amar o Senhor, porque o Senhor mostrou o amor que ele tinha pelo seu povo, tirando eles do Egito, trazendo pelo deserto e cumprindo com a palavra que ele tinha dado aos ancestrais. Ou seja, nós vemos aqui Moisés mostrando para o povo que o povo depende de Deus. Nós dependemos de Deus a todo instante. Nós dependemos da palavra de Deus a todo instante. Eu trabalhei uma época em uma fábrica de tecido e tínhamos 2 equipes de TI lá. Eu cuidava de uma parte e uma empresa cuidava da outra. E o dono dessa outra empresa, ele era um judeu. E toda sexta-feira ele não trabalhava. Até quando tinha algum problema, ele passava essa questão para resolver comigo com um outro profissional. Por quê? Ele separava o tempo dele, né, a sexta-feira, para ir comungar, para ir congregar, para estar juntamente com o povo de Israel. Ele alegava, quando nós conversávamos, que ele se sentia fraco quando a semana ia terminando. Quando chegava a quinta-feira, ele alegava que ele estava fraco. É o pensamento deles, né? E existiam algumas pessoas que trabalhavam lá, que falavam comigo, que aproveitavam dele nesse momento para pedir as coisas. Ele queria resolver logo, ele queria ir logo congregar, né? Abusavam dele. Mas enfim, ele entendeu que sem Deus ele jamais conseguiria seguir os caminhos. Ele entendeu que a necessidade que nós temos de Deus é como Jesus disse, né? Quando os discípulos te convidaram para comer, vamos comer? E ele diz assim, olha, uma comida eu tenho, mas não é essa. A minha é fazer a vontade de Deus. Assim como nós precisamos do alimento diariamente, assim nós necessitamos de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Jesus nas nossas vidas, nós não somos nada. E não existe nada maior na nossa vida do que nós fazermos a vontade dele. Você pode fazer o que você quiser. Se estiver fora da vontade dele, nunca você vai ter prazer. É impressionante. Não existe nada maior e melhor do que fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Servir na igreja, servir no trabalho, servir no esporte, ou seja, aquilo que Deus separou você para fazer é o que Ele quer que você faça. Ele te vocacionou para isso. Agora, sem Ele não tem nem como nós continuarmos com o que Ele tem para nós. Ou seja, se eu tenho um ministério que Ele me deu, eu dependo dele integralmente. Sempre. Porque, como o pastor orou, nós somos incapazes de fazer, de pregar a palavra, por exemplo. Nós dependemos do Senhor. Moisés aqui estava fazendo menção novamente de que o povo não deveria se afastar do Senhor em nenhum dos momentos.
mesmo entrando na terra, mesmo recebendo a bênção do Senhor, era necessário que eles continuassem na presença do Senhor. A presença do Senhor é que nos fortalece. Foi a presença do Senhor que fortaleceu Moisés até o final. Foi a presença do Senhor que guiou Moisés até aquele instante. Moisés pode não ter entrado naquela terra ali, mas ele entrou e está com o Senhor nesse momento. E ele teve o grande privilégio, que nós não teremos, de no Monte da Transfiguração, ele aparecer para o Senhor Jesus Cristo. O texto mostra que Moisés foi um servo. É impressionante como Josué vai escrever sobre ele. Ele foi um servo. Moisés teve diversas funções. Ele foi legislador, foi ele que deu a lei, né? Ele foi um grande líder, ele foi um profeta também. Mas você vê que no final desse capítulo, Josué não cita isso. Josué cita, ele foi um servo do Senhor. Essa é a nossa maior patente. Servir ao Senhor. Ser servo de Deus. Hoje nós vemos, principalmente com os meios de comunicação, rápidos, múltiplos, temos aqui acesso instantaneamente a qualquer coisa. Como as pessoas querem mais se aparecer do que servir ao Senhor. Conheço muitos que preferiram ir para a internet falar da palavra de Deus, mas não servem na igreja local. Moisés não foi assim. Nós devemos olhar para os homens da Bíblia. São eles que são o nosso norte. Eles serviram na igreja local. Eles não estavam preocupados com o status, em crescer, em aparecer. Não. Moisés queria estar com aquele povo. Inclusive, em um momento, Deus fala para Moisés: olha, eu estou irritado com esse povo. Eu vou destruir esse povo, vou te dar um povo novo. Ele falou assim: não, Senhor, perdoa eles. O mesmo Moisés que quando Deus falou, vou enviar um anjo, ele falou, não vou se for com um anjo. E o anjo tinha poder suficiente para ir na frente e destruir tudo que tinha. Nós vemos vários anjos fazendo isso a mão do Senhor. Moisés falou assim, com anjo não. Eu quero a tua presença. É a presença de Deus que faz a diferença na minha e na sua vida. É a presença de Deus que transforma o ambiente que nós estamos. É a presença do Espírito Santo que modela o teu coração e faz com que os frutos sejam nítidos na vida das pessoas. É o Espírito Santo que muda a nossa vida. É o Espírito Santo que muda a história da nossa trajetória. É o poder de Deus. É a beleza de um Deus santo, amoroso, habitar dentro de homens e mulheres pecadores, como eu e como você. Não existe nada maior do que isso. Essa é a bênção que Deus deu para nós neste momento, a presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. É Ele quem faz com que nós consigamos chegar até o final, assim como fez com Moisés. Só que Moisés buscou o quê? A comunhão com Deus. Tem a nossa parte. Tem a chamada para a gente estar buscando o Senhor. Porque do mesmo jeito que Ele se mostrou amoroso para nós, nós também devemos se mostrar amorosos a Ele. E amar a Deus é servi-lo. Amar a Deus é saber que todas as circunstâncias, se você estiver debaixo do propósito dEle, tem um significado. Não existe mais sorte, acaso do destino, não existe mais nada disso. Existe um Deus guiando as nossas vidas. E foi esse Deus que guiou Moisés. Mas Moisés buscava a comunhão com Deus. Moisés tinha prazer em estar com Deus. A Bíblia diz que era face a face. Nós temos esse acesso também.
Jesus nos disse isso. Entra no teu quarto, porque Ele está lá. A Bíblia diz que Ele está. A palavra de Deus diz que Ele está com a gente. Face a face. Você pode não ver, mas Ele está te ouvindo. E como uma vez eu preguei aqui sobre a Amy Carmichael, né? Que queria que os olhos dela, pediu a Deus que os olhos dela fossem azuis, né? Ela tinha um olho castanho. E ela queria que a família dela tinha todos os olhos eram azuis. E ela pediu para Deus quando pequena, falou: Deus, muda a cor dos meus olhos, eu quero a cor igual. E todo dia de manhã ela ia lá. Ela aprendeu na aula dominical que se pedisse com fé, Deus daria. Mas ela nunca teve esses olhos mais claros. Porém, quando ela chegou na Índia, quando Deus enviou ela para fazer a obra missionária, quando ela precisava passar a borra do café para ficar mais morena, para poder pregar o evangelho lá dentro, uma mulher que fazia missão com ela virou para ela e disse assim: se você tivesse os olhos azuis, você não ia conseguir fazer essa missão aqui. Ou seja, Deus respondeu a oração dela. E Deus mostrou por que Ele não trocou. Às vezes a gente pede as coisas que não são necessárias, porque Deus tem algo maior para fazer nas nossas vidas. A Amy Carmichael resgatou muitas crianças que eram abusadas dentro de templos indianos naquela época. Inclusive ela usava o dinheiro dela para comprar as crianças. Quando essas crianças escapavam, ia atrás dela, ia lá e colocava, e guardava, e cuidava daquelas crianças. Parecida com a história do George Miller, né? Que teve diversos orfanatos. Ou seja, ela também sabia usar o dinheiro para aquilo que era necessário. Resgatou muitas crianças. Mas Moisés, assim como ela, souberam servir a Deus. Eles amaram a Deus. E uma das coisas que nós não podemos perder de vista é o amor ao Senhor. Principalmente quando a injustiça começa a crescer, assim Jesus disse, que o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Por causa do mal crescendo. Esse é o lema do ateu, né? O ateu ele tem um conflito com Deus porque ele não entende o que o mal, por que Deus deixa o mal, né, acontecer. Nós não. Nós sabemos que Deus tem guardado nós em meio a um período de tantas trevas como está sendo agora. E quanto mais pecado a gente vê crescendo, mais longe as pessoas estão de Deus. É assim que Paulo diz aos Romanos, que o homem abandonou Deus, e Deus disse: já que você quer esse caminho, infelizmente. Mas Paulo diz, no mesmo livro, que graças a Deus, por causa de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo quem vai buscar as pessoas. Porque se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui servindo o Senhor. Mas Moisés, além de amar o Senhor, ele era um homem que era grato a Deus. Ele é um homem que sabia que todos os passos que Deus deu para ele fazer junto com aquele povo tinham um propósito. E o propósito de Deus era que o povo dele recebesse aquilo que ele tinha prometido. Só que as pessoas não entendiam, e Deus muitas vezes vai dizer nos livros do Pentateuco: eles não conhecem os meus caminhos. Agora nós conhecemos os caminhos de Deus. Nós sabemos que na nossa vida existe um porquê. E esse porquê é a razão de Deus estar conosco, cuidando de cada um de nós. Sabe que um dos momentos mais difíceis para Moisés foi conseguir não se despencar diante de tanta pressão. Deus deu uma força para ele, para que ele suportasse toda a pressão que teve no momento do deserto.
assim Deus também quer dar para nós. Assim Deus também quer nos capacitar para que nós possamos passar pelas pressões que a vida traz para nós. Sem Deus nós não conseguimos. Moisés chegou até o final, por quê? Porque ele buscou a presença de Deus. Moisés tinha comunhão com Deus. Um relacionamento. A Bíblia mostra que nós somos a noiva de Cristo. Uma noiva, ela quer ter um relacionamento com o seu noivo. Ela quer conhecer o seu noivo. Ela está se preparando para o seu noivo. Ela está ansiosa, não pelas coisas da vida, mas ansiosa pela volta do seu noivo. Nós somos a noiva de Cristo. E nós devemos se preparar para a volta dele. É assim que Paulo vai discorrer nas cartas às igrejas. Nós devemos se preparar, estar prontos, sóbrios, para a volta do nosso rei, do nosso noivo. E para o casamento, o grande casamento que nós estaremos participando naquele grande dia. Não devemos perder isso de vista. Moisés não perdeu isso de vista, por isso ele chegou até o final. Muitas pessoas não chegam até o final porque perdem de vista aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental no cristianismo. Olhar para a volta de Cristo. Saber que as coisas que estão acontecendo não estão aí ao destino, à sorte, nada disso. Deus tem um propósito. Não está tudo à deriva. Não estamos em um barco solto dentro de um oceano. Deus está nos guiando, assim como guiou Moisés. E mais uma coisa importante. Moisés, ele tinha algo, ele preparou Josué para assumir a missão. E Deus, por diversas vezes, estimula Moisés. Fala: Moisés, encoraja o Josué. Se Deus manda encorajar, é porque ele estava perdendo a coragem. Porque as dificuldades estavam rodeando ele. Os desafios estavam próximos. E Moisés estimulava Josué. E Josué cumpriu com a missão dele. Entrou na terra prometida e venceu. Louvado seja o Senhor. Nós devemos estimular os nossos familiares. Nós devemos estimular os nossos irmãos. Nós devemos, como aquela igreja do Apocalipse, que ela não era nem quente e nem fria. Ela era morna. Nós devemos ser um dos dois. O crente quente é aquele que estimula, é aquele que tem uma palavra na hora da dificuldade do seu irmão. É aquele que diz, aquele que está orando junto. Esse é o nosso papel. O frio é aquele que leva o refrigério para a pessoa, aquele que auxilia, aquele que vê a necessidade. São esses dois aqui que Jesus está mostrando naquela igreja. Quero que vocês sejam assim. Assim Moisés foi com Josué. E olha que quão importante é a escrita de Josué. Josué escreve que Moisés morreu como servo do Senhor. O exemplo. Moisés deixou grandes exemplos para Josué. Estimulou. E Deus também. Porque Josué não dependia só de Moisés. Josué também dependeu de Deus. Nós também estamos na mesma reta. Estamos já na planície de Moabe. Estamos vendo a terra prometida. Não deixa que isso saia
da sua ótica. Satanás vai fazer de tudo para tirar isso daí. Satanás vai dar um monte de coisa para você fazer. Vai atrapalhar. Essa é a função dele. Como ele tentou com Jesus. Assim ele também vai tentar conosco. Mas hoje Deus está nos dizendo: não percam de vista o que eu prometi para vocês. Não percam de vista, não deixem que isso, como uma água que se esvai pelos dedos e vai embora. O nosso olhar é um olhar diferente do mundo. Nós sabemos o que vai acontecer com a gente. Cada um aqui de vocês sabe o que vai acontecer. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mãe de um pastor na internet, e ela sabia que ela ia morrer. Ela já estava seguindo falou: não, de hoje eu não passo. Deus está me dizendo que eu vou ver. E o filho dela chorava, com razão também. Mas ela virou para ele e falou assim: por que você está chorando? Eu vou encontrar com Jesus Cristo agora, daqui a pouco. Daqui a pouco eu estou com Ele. E eu vou estar te esperando lá também. Continue nos caminhos do Senhor. Nós vamos se encontrar com o Senhor na terra prometida. Por enquanto aqui nós temos dificuldades. Por enquanto aqui nós temos desafios. Afinal, não foi fácil para Moisés, né? Foi fácil para ele? Foi fácil para Neemias? Foi fácil para Jesus, para Paulo? Para nós também não vai ser. Não é aqui a teologia do coaching, que você pode tudo, que você tem força para fazer tudo, tudo você pode, tudo vai dar certo. Acredito que tudo vai dar certo, mas não da maneira como eles entendem. Vai dar certo porque Deus está com a gente. Vai dar certo porque Ele está andando conosco. Mas muitas vezes não é do jeito que nós achamos que é. Quando Jesus disse para Paulo: olha, você vai pregar para reis, governadores, gente de alta posição naquela época, se fosse um pregador de coaching, dizer que ele ia ficar milionário, que ia chegar lá, não foi assim. Deus primeiro preparou uma das maiores guardas da época, que eram os soldados romanos, os petronianos, foram eles que guiaram Paulo. Ou seja, Deus preparou a guarda, levou Paulo até os imperadores e ele pregou para eles. Mas não foi do jeito que ele imaginava. Muitas vezes não é do jeito que a gente imagina. Mas vai acontecer. O meio nós não sabemos. E essa é a beleza de Deus. Como o próprio Paulo disse: insondáveis são os teus caminhos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que maravilha! Quando nós achamos que é esse, ele fala: não é, eu tenho um melhor. Moisés, você não vai entrar no que eu estou te mostrando, mas eu vou te dar algo maior. Você vai estar aqui na minha presença. Aquela época os israelitas não imaginavam que a terra prometida seria os céus. E Moisés já entra lá dentro com o Senhor. Diretamente na presença de Jesus Cristo. Isso tudo aqui tem um tempo. Por isso a gente não deve se apegar muito. Moisés concluiu a missão que Deus deu para ele. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós aqui, Deus deu uma missão. E essa missão aí que Deus quer que você cumpra. E para cumprir essa missão, só na presença de Deus. Buscando Ele. Aqui, em casa, no trabalho. Como Paulo diz, orando sempre. Sempre em estado de oração. Orando pelas nossas famílias. Orando, Ana. Orando para que as gerações
venham, porque a promessa é de geração em geração. Pedindo a Deus por eles, para que eles também entrem na terra prometida juntamente conosco. Mas nós temos uma missão aqui. E Moisés foi vencedor. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para aquele povo. Para Abraão, Isaque e Jacó, como o texto diz. Havia uma promessa. E essa promessa, ela foi cumprida. Naquela época, o juiz, ele participava dos momentos em que tanto ele ia fazer um juízo, uma condenação, quando ele ia entregar algo que ele havia dado. Então, por isso que Deus pega Moisés e mostra para ele e fala: olha, eu prometi, eu estou fazendo. Por isso que ele vai em Sodoma e Gomorra, que a gente não entende, né? Porque ele diz assim: eu estou ouvindo dizer que está tendo muito problema nesse lugar. Então eu vim ver o que está acontecendo. Como é que isso acontece? Deus é onisciente, né? Na verdade, o juiz tinha que estar diante da execução da sentença, presente. Assim também como na hora de abençoar. Então ele está mostrando para Moisés que ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que não muda. Ele, como nós dizemos, é a nossa rocha. Jesus não muda. Jesus continua o mesmo. Jesus continua nos mantendo. Jesus continua nos dando a provisão necessária. Jesus continua nos guardando. Mesmo que nós não entendamos, Ele está guardando a gente. Ele está guardando a gente. Assim como Jesus venceu, cheio do Espírito Santo, Moisés também, assim nós seremos vencedores. Cheios da presença de Deus. É cheio da presença de Deus que você consegue lutar contra os pecados que brotam todo dia no seu coração. Afinal, quando você levanta, ele já acorda junto com você, não é assim? Ele não bate lá? Vamos fazer? Fala não para ele. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, fala não para ele. Fala: você vai fazer. Você vai fazer. Porque é só o Espírito Santo que te capacita para vencer o pecado. É isso que nós devemos buscar. A noiva precisa estar preparada. E essa preparação é a santificação. É a busca por Deus até o final, como Moisés. É a luta diária nossa. É a minha luta, é a sua luta. Qualquer que seja o pecado, é a nossa luta. E essa luta só é vencida por Deus. Só é vencida com a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que dirige você para a porta, como a irmã Maria falou aqui. A porta que ele abriu e a porta que ele fecha, é ele quem te coloca para dentro. É ele quem te direciona, mas você precisa buscar ele. Moisés não vivia sem Deus. Moisés tinha um relacionamento com Deus diário. Nós buscamos a Deus no culto, mas nós devemos continuar buscando quando o culto terminar também. Josué assumiu o lugar de Moisés. E como ele foi vencedor? O que Deus disse para ele? Tenha coragem, siga em frente, mas medita na minha palavra de dia e de noite. Me busca. Quando nós abrimos a Bíblia mostra o quanto nós precisamos de Deus. O quanto nós somos errados. Quantas vezes nós andamos e falamos assim: nossa, eu fiz isso daqui. Mas a Bíblia não trata só de mostrar os nossos erros, como o famoso legalismo, não é? Não, ela dá a solução.
troca o que você está fazendo e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Então, ao invés de você usar o seu tempo para fazer algo que não glorifica a Deus, faça algo que glorifica a Deus nesse tempo e você vai ver se você não vence as batalhas que Deus tem permitido na sua vida. Esses homens foram vencedores. Mulheres foram vencedoras na Bíblia, como Ruth, como Esther e outras mulheres. Por quê? Buscavam a presença de Deus continuamente. E buscar a presença de Deus está relacionada diretamente com a leitura das Escrituras. Por que Davi foi um vencedor também? Qual o primeiro salmo? Medita na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. É ela que nos dá vida. É ela que é o alimento para a nossa alma. Aquele judeu que eu disse que eu trabalhei com ele ia buscar a palavra de Deus. Por isso que ele entendia que eu estava fraco. Ele precisava ouvir a palavra de Deus. Ele precisava ser restaurado pelo Espírito Santo. Quando a nossa bateria está acabando já, a gente corre para pôr o celular, né? Mas a minha proposta de hoje é: não deixe a bateria descarregar. Mantenha ela carregada. Mantenha ela na tomada. Mantenha-se com o Espírito Santo. E Deus vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Ele fez ou não fez? Ele mudou a promessa dele? Não. O caminho foi difícil, mas a promessa Ele não mudou. Ele mudou para Paulo? Não. Mudou para Timóteo? Não. Para Pedro? Não. Porque Ele é fiel. Porque Ele fala, Ele faz. Nós, às vezes, falamos e não conseguimos completar aquilo que nós prometemos, né? Ele não. Quando Ele abre a boca, é certeza. Quando Ele fala, é certeza do que vai acontecer. E Ele disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar por causa do problema que nós tivemos no meio do caminho. Você vai ficar. Mas Deus tinha um propósito maior na vida dele e na vida dos israelitas. Às vezes nós pensamos só em nós, mas Deus estava vendo algo muito maior. Era a hora de outro assumir. Era a hora de alguém cheio do Espírito Santo, com mais vigor, assumir o comando. Nós estamos dos dois lados. Uma hora nós somos Moisés. E precisamos treinar as pessoas para continuar a falar da palavra de Deus. Eu não estou falando só de púlpito, estou falando na sua casa, com o seu neto, com a sua filha. O livro de Deuteronômio fala exatamente sobre isso. Geração em geração. Fala da minha palavra. É a palavra de Deus e as orações, a presença do Espírito Santo que vai guiar os teus filhos lá naquelas escolas que estão todas perturbadas. Eu sei porque eu passo isso. Foi o Espírito Santo que guiou meu filho mais velho. É o Espírito Santo que está guiando a minha filha agora. Nós oramos todos os dias por ele. E a ideologia não pega na cabeça dela. Eu ensino a palavra. Na pandemia, com todo aquele alvoroço, né? Aquela situação que nós não sabíamos para onde ia, né? Em março, abril lá de 2020, eu conversei com a Ana, falei assim: olha, as empresas que eu prestava serviço estavam fechando, ela também, os clientes não estavam mais chamando trabalho, e nós oramos e Deus manteve a gente. Mas Deus tocou no meu coração: ensina eles a minha palavra. Eu peguei meus filhos e ensinei a palavra de Deus para eles. Claro que é vamos dizer assim, um ensino fundamental. Isso é um crescimento, é um amadurecimento que todos nós vamos até o final da nossa vida. Palavra.
Mas eu aproveitei aquele tempo para ensinar a palavra de Deus para eles. E aí, quando disseram que a Bíblia precisava ser atualizada, eu perguntei para eles. Eles falaram assim: não, pai, isso não existe. Se eles vão ser usados por Deus, isso é entre eles e Deus. A minha parte como pai, eu ensinei a palavra para eles. Se Deus vai usar eles, isso é uma particularidade deles com Deus. Se eles vão seguir o caminho de Deus ou não, é entre eles e Deus. Mas eu fiz a minha parte. Se eles vão seguir ou não, não tenho culpa nisso. Porque há um peso. Eu conheço pastores que suicidaram porque os filhos foram para o mundo, achando que eles eram responsáveis pela decisão do filho de ir para o mundo. Samuel foi um homem que a Bíblia diz que a palavra dele não caía por terra, mas os filhos dele totalmente desviados. Nem sempre é problema com os pais. Nem sempre. Nem sempre. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não pôr um peso no pai e na mãe que não é dele. E outro, nós não somos o Espírito Santo, ele está em nós, mas a obra que ele tem individual com cada um é no tempo dele. Eu escutei um testemunho esses dias de um pastor bem conhecido. Ele desviou um tempo na vida dele, bem conhecidíssimo. E ele conta que ele não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Que teve uma vez que a mãe dele falou: entra no carro e vamos. Aí ele esqueceu a chave, ela falou: vai lá buscar a chave em casa. Ele foi lá, ele estava tão nervoso que ele deu um murro na porta, quebrou tudo o vidro, cortou tudo a mão, falou: não quero ir para a igreja. Ela falou: então tá bom. E ele desviou. Foi para o mundão, roubou, usou droga, fez de tudo. Aí um dia ele ia se matar. O suicídio chegou, porque a alma vai sendo consumida, a pessoa quer resolver do jeito dela, então ela acha que a melhor maneira é tirar a vida. E quando ele foi se matar, ele entrou no quarto para pegar a arma do pai dele. A mãe dele estava lendo a Bíblia e orando. Falou: o que aconteceu com você? Você está meio diferente. Ele falou: veio me matar. Ele falou assim: não, vem aqui, vamos orar. E oraram. E Deus mudou a vida dele. A obra do Espírito Santo é individual. Por isso, mães, vós, bisavós, nossa tarefa é orar e ensinar. O resultado disso é com o Espírito Santo. E às vezes não é naquele momento. Comigo foi aos 32 anos. Eu tinha aquela ideia de que, poxa, se eu soubesse que ser crente era tão bom, tinha sido antes, né? Isso não existe. Isso não existe. A data, a agenda é de Deus, não é minha, não é sua, não é da senhora, não é de ninguém, é dele. Ele, pela vontade dele, ele deixou eu 32 anos mergulhado em diversos pecados. Diversos. Tentei me matar, fiz tudo. Mas não aconteceu. E um dia ele me chamou. Cuidado com o peso que colocam nas costas de vocês. É claro que o nosso testemunho é muito importante. Assim como foi para Josué. Josué terminou o livro dizendo: ele é um servo do Senhor. O livro de Hebreus vai dizer a mesma coisa. Lá, depois de tantos anos, Moisés é lembrado e volta a ser inspirado por Deus. O autor de Hebreus coloca: Moisés foi um servo, mas agora chegou o dono da casa. Moisés construiu, amando de Deus, mas o dono da casa chegou, e o dono da casa é Jesus Cristo. Ele é o modelo que você deve seguir. Ele é o modelo perfeito. Ele exerceu todas as funções perfeitamente. Ele foi rei e é rei. Ele foi e é profeta. E também sacerdote. Ele é o modelo perfeito. É ele quem eu e você devemos seguir. Não são os influencers digitais. Não são. Não vai nessa. Não vai. É Jesus Cristo.
E uma das maneiras de você conhecer Ele é tendo um relacionamento com Ele como Moisés teve e buscando Ele nas Escrituras. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: quando Deus me chamou, eu falei, eu quero conhecer quem é esse Deus que me libertou das mãos de Satanás, que me fez com que eu respirasse, soprou o Espírito dele e me deu fôlego. Eu falo conhecer. E uma pessoa usada por Deus, você quer conhecer Ele, lê a palavra dele e fica na palavra dele. E de lá para cá, é o que eu tenho feito. Buscar o Senhor na palavra dele. Não quero dizer que eu sou conhecedor, não é nada disso. É buscar o que realmente Ele está deixando para nós. Houve épocas que isso custou a vida de homens e mulheres. Como nós estamos vendo lá na célula, né, Edna, Ana? Mulheres, Dona Conceição, mulheres que foram usadas por Deus no período da reforma, no momento de trevas. Mulheres que fizeram o quê? Pregaram o Evangelho. Mulheres que mudaram a sociedade. Homens e mulheres que, inclusive, perderam a vida por causa do Evangelho. O próprio Martin Luther King também. Sabe que o período que ele... o período do Luther King, ele mudou, inclusive, o Código Civil dos Estados Unidos. Tem leis que foram formadas por causa da pregação do Luther King, assim como a Amy Carmichael também. Não é só aqui na igreja, é lá também. Está tudo pronto. O governo está ótimo para a gente começar a pregar. A Escritura dá apoio para isso. Pregar não é se sustentar em ideologia. Pregar o Evangelho como as mulheres fizeram. E Deus com certeza vai cumprir com a palavra dele. E nós não sabemos a volta do Senhor. Então, enquanto nós não sabemos, nosso dever é buscar a presença dele como Moisés. É meditar na palavra. E que Deus use a gente. Para que esse país tão bonito, rico, um dos países mais ricos que tem, gente. Nós temos de tudo aqui, não é, Edna? Você que é mais lá do Nordeste, quantas coisas bonitas não tem lá, não é verdade? Ou outras pessoas de outras regiões aqui. É a igreja que muda. A gente está querendo que os homens lá de dentro mudem. Não. Moisés foi um servo do Senhor que influenciou não só Israel, mas o Egito também. Existem alguns pergaminhos que foram encontrados lá do Egito, que dizem que aquele povo não via a hora dos israelitas ir embora de lá. Que Deus fez um negócio tremendo. Deus mostrou o poder dele, destruindo todos os deuses que o Egito cultuava. Esse Deus não mudou, não. Ele é o mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer oração, vamos ficar de pé. Pedir para o Senhor nos capacitar, como Moisés foi capacitado, né, irmã Maria? Assim, cheio do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós, em nome de Jesus, nós oramos essa tarde, Deus, e na Tua presença, Pai, nós rogamos ao Senhor que a Tua palavra, Senhor, que foi semeada em nossos corações, que venhamos, Deus, buscar a Tua presença, que venhamos, Deus, fazer como Moisés fez, estar e ter um relacionamento com o Senhor, poder agora estar face a face contigo, no lugar onde só nós podemos estar juntamente com o Senhor, trazendo, meu Pai amado, as nossas necessidades, mas acima de tudo, Senhor, pedindo para que o Senhor faça a Tua vontade em nós.
E que essa vontade chegue até o último momento, Senhor, em que nós estaremos contigo, Deus. Fortalece-nos, Senhor. Guia-nos, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Porque ainda há tempo. E nós dependemos do Senhor para que venhamos a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim, Deus, abençoa o teu povo que aqui está, Pai. Abençoa cada um, Senhor, e dê, meu Pai amado, da tua presença, do teu Espírito Santo, que sejamos cheios da tua presença, para que possamos, Senhor, fazer a diferença em um mundo de trevas, para que possamos levar a luz do teu Filho Jesus Cristo, para aqueles, meu Pai amado, que estão necessitados, para que não venhamos, Senhor, perder de vista aquilo que o Senhor nos prometeu, o nosso momento contigo, e que as coisas da terra percam o seu valor no nosso coração, mas sim que as coisas do céu sejam vívidas dentro de nós. Pai amado, porque assim o teu Filho fez, assim os apóstolos, profetas e outros na Bíblia fizeram, Pai. Se preocuparam mais com as tuas coisas, porque eles te amavam, Deus, e nós também. E queremos, Pai, que o Senhor se manifeste entre nós. Abençoa, Senhor, essa tarde. Abençoa, Senhor, a IBEC. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê mais da tua presença, porque é a tua presença que nós precisamos. Derrama do teu Espírito Santo na nossa congregação, Pai. Faz, meu Pai amado, um avivamento entre nós, Pai amado, para que o nome do teu Filho seja engrandecido, para que possamos, Senhor, diante do mundo, Pai, mostrar a tua luz, Pai. Assim abençoa-nos e nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas do Senhor.